Dando prosseguimento ao nosso conteúdo de progressões, a gente já falou de PA, agora vamos falar um pouquinho sobre PG, ok? Bem, quando fala sobre PG, galerinha, a gente tem que lembrar o seguinte: progressão geométrica é toda a sequência numérica aonde todo termo a partir do primeiro está o que? Multiplicado com uma constante, e essa constante é chamada de quê? De razão. Só que em PG essa razão é simbolizada pela letra Q. Olha para cá, ó. O meu primeiro termo é quem? É 2. Só que quem é o meu segundo termo? 4. A gente multiplicou por quanto, galerinha? Por 2. Por quê? O meu A2 está multiplicado por quem? Por 2. E assim sucessivamente. Certo? E essa constante multiplicando o primeiro termo, multiplicando o segundo termo, multiplicando o terceiro termo, assim sucessivamente, caracteriza o que? Uma PG, correto? Para a gente identificar a razão da nossa PG, como que a gente faz? A gente pega cada termo e divide do anterior, que é diferente de PA, correto? Olha, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é a mesma coisa que 8 dividido por 4. Então, logo a nossa razão só pode ser quanta? 2, que é a constante que está o que? Multiplicando. Quando fala de PG, a gente pode encontrar o que? O termo geral ou a soma dos termos dessa PG, correto? E as fórmulas são essas. A fórmula do termo geral é AN, que é igual a A1, que multiplica a razão elevada ao que? A N menos 1. Essa é a fórmula para te calcular o que? O termo geral ou o último termo dessa PG. Para te calcular a soma dos termos dessa PG, tu tem a seguinte fórmula: Sn é igual a A1, que é o primeiro termo, multiplicado pela razão elevado a N menos 1. Dividido por quem? Pela razão menos o que? Menos 1. Correto? Agora vamos colocar esse conhecimento na prática em questões. Vamos lá para a questão. Um doente toma 2 pílulas de certo remédio no primeiro dia, 4 pílulas no segundo dia, 8 no terceiro dia e assim sucessivamente, até terminar o conteúdo do vidro. Em quantos dias terá tomado todo o conteúdo, que é de 128 pílulas? Muito bem, olha para cá. O seguinte, na questão ele está te falando que no primeiro dia o cara toma 2 pílulas. No segundo dia o cara toma 4 pílulas. No terceiro dia o cara toma 8 pílulas. Ele quer saber o que? Qual a quantidade de dias necessárias para ele tomar o que? 128 pílulas. Muito bem. Se a gente identificar, esse cara representa o que? A nossa posição. E mais, ele está te dando as informações que é o seguinte, que o teu termo geral é quem? É 128. A tua posição ele está te dando? Não, que é o que ele quer encontrar. Só que a tua razão tem como encontrar, que é quanto? 2. Por quê, professor? Porque 4 dividido por 2 é o que? 2. 8 dividido por 4 é o que? 2. Então, logo a nossa razão é 2. Agora, só jogar na fórmula do termo geral. Não tem segredo, galerinha. Vamos lá. O teu termo geral, ele está te dando, que é 128. O primeiro termo, tu identifica na PG, que é 2. Multiplicado por quem? Pela razão, que é 2, elevado a N menos 1. Perdão, galerinha. Deixa eu só consertar, porque esse R aqui é de PA. PG é assim. Só que esse cara não está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Dividindo. Então vamos simplificar direto, tá? 128 dividido por 2 dá o que? 64, que é igual a 2 elevado a N menos 1. Agora a gente vem naquela mesma história. Ele não quer encontrar a posição? A tua variável está onde? No expoente. Se a tua variável está no expoente, só pode ser função exponencial. E o intuito de resolver uma função exponencial é o que? Igualar as bases.
como a gente pode escrever o 64 em base 2? Da seguinte forma: 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Logo, as bases são o que? Iguais. A gente conclui que os expoentes são iguais. Então, a gente corta as bases. Ficou da seguinte forma: 6 é igual a n menos 1. Só que ele não quer o n menos 1, ele quer o que? Ele quer só o n, que é a quantidade de dias. Esse cara está subtraindo, ele vai para o outro lado, somando. Então, só invertir, tá, galerinha? N é igual a 6 mais 1. Então, logo, o n só pode ser igual a 7. Ok, galerinha? Logo, a alternativa correta é... Alternativa é... Tá ok? Vamos agora para a próxima questão. Próxima questão de PG, galerinha. Comprei um automóvel e vou pagá-lo em 7 prestações crescente, de modo que a primeira prestação seja R$100 e cada uma das seguintes seja o dobro da anterior. Qual é o preço do automóvel? Olha as informações que ele está te dando, galerinha. A primeira prestação é o que? R$100. E cada uma prestação a partir da primeira é o que? É o dobro da anterior. Então a segunda prestação só pode ser o que? R$200. A terceira prestação é o que? É o dobro da anterior. Então só pode ser R$400. Isso até chegar em que prestação? Até na sétima prestação. Só que falou de quê? Falou de preço, falou de preço total do automóvel. Então a gente vai calcular quem? A soma dos termos. Por quê? A soma dos termos que vai dar o valor total desse automóvel. Ok, galerinha? A gente tem o quê? Que a soma dos 7 primeiros termos, que no caso são 7 prestações. O teu primeiro termo é quem? É 100. A posição dos teus termos só pode ser o quê? 7. E a tua razão é como, galerinha? É 2. Por quê? Porque é 200 dividido por 100. Ou, se tu quiser, tu poderia fazer 400 dividido por 200, que vai dar 2. A nossa fórmula da soma dos termos é essa aqui, ó. Só substituir os valores que a gente encontrou, não tem segredo. S de 7, que é a soma dos 7 primeiros termos, que é igual a quem? Ao A1, que é 100, multiplicado pela razão, elevado a quem? Elevado a 7, menos 1. Dividido por quem, professor? Pela razão menos 1, que é 2 menos 1. Agora sim, vamos resolver primeiro quem? Esse cara dentro do parêntese, correto? 2 elevado a 7 só pode ser o que? 128, que é 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. 2 menos 1 dá o que? Dá 1, o denominador some, tá? Aí a gente tem o que? S de 7 é igual a 100 que multiplica 128 menos 1. Agora sim, a gente resolve primeiro quem? Os parênteses. 128 menos 1 dá o que? 127. Então a gente ficou com a seguinte expressão: S de 7 é igual a 100 que multiplica 127. Logo, a soma de todas essas prestações é igual a 12.700, galerinha. Alternativa correta, letra A. Então, galerinha, vamos para a próxima questão. Supondo que o preço de um automóvel se desvaloriza 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. Se este automóvel novo custou R$10.000, qual será o seu valor em reais após o 5º ano de uso? Perfeito? Ele está te falando o seguinte, galerinha, que no teu primeiro ano, esse automóvel, quando tu comprou, valia o que? R$10.000. Esse cara, ele desvalorizou o que? 10%. Se ele desvalorizou 10%, é só tu multiplicar por 0,9, que vai ser o que? R$9.000. Esse cara desvalorizou o que? 10%. Tu vai multiplicar por quê? Por 0,9, tu vai encontrar um valor. Isso sucessivamente, até o que? Até após 5 anos. Se é após 5 anos, só pode ser o que? No 6º ano. Quanto esse cara vai estar custando no 6º ano de uso? Aí não tem segredo. A gente anota as informações, tá? O primeiro termo é o que?
R$10.000. A nossa razão é o que? 0,9, porque esse 0,9 vai estar multiplicando todo mundo. A nossa posição é quem? É o sexto mês, certo? Então a gente quer encontrar o que? O termo geral dessa PG. Então o A6 só pode ser quanto, galerinha? Que no caso aqui é a posição, tá? Acabei esquecendo de colocar. O A6 é o A1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. 6 menos 1 dá o que? Dá 5. 0,9 elevado a 5, quando você fizer esses cálculos, dá esse resultado. 0,59049. Aí você só multiplica. Como a vírgula está aqui, ó, ela vai deslocar quantas casas para a direita? 1, 2, 3, 4 casas. Você vem 1, 2, 3, 4 casas. A vírgula vem para cá. Efetuando essa multiplicação, a gente tem que o A6 é igual a 5.904,9. E esse é o valor do nosso automóvel após o 5º ano, ok? Logo, alternativa correta, alternativa D. Então, galerinha, até o próximo vídeo.